Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde, minha gente. Hoje são 3 de outubro do ano de 2022. Estamos em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. Nesta tarde de segunda-feira, hoje aqui eu estou no estúdio 7, acompanhado pela Nina, nossa diretora de imagens, pela Sandra Mota, prof. assistente. Sandra Mota nos acompanha remotamente, olha só que tecnologia massa, né, Sandra Mota? Beleza? E, minha gente, estamos em mais uma aula de economia e, aliás, mais uma aula de fundamentos das finanças públicas para o curso técnico em finanças, tá bom? Beleza, minha gente? Vamos adiante. Meu celular descarregou, eu esqueci de trazer o carregador, então eu estou sem ter como ver aqui com as minhas fontes. Hoje, 3 de outubro, é dia de quê? Mas vamos adiante. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina. Estou olhando para o IPTV e vejo conectados conosco aqui Baixa Grande do Ribeiro, Monte Alegre do Piauí, oi, oi, oi. E, minha gente, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, seus exemplos, suas observações pelo chat, tanto do YouTube como pelo chat do IPTV e o YouTube. Quase que enrolei aqui, quase que não sai. Não é? A gente continua na descentralização de poder, crise fiscal e da governabilidade, tá bom? E são conteúdos muito importantes que nos ajudam a compreender e a fundamentar aqui o entendimento sobre as finanças públicas, beleza? Vamos adiante. Como o Rubem Alves, o escritor, diz, o aprendizado é tudo que fica depois que o esquecimento vem e faz o seu serviço. Para evitar que o esquecimento faça o seu serviço, vamos aqui comentar aqui as 3 questões complementares que ficaram para vocês resolverem aí, não é, em contato com o mestre presencial, tá bom? Então, são 3 tópicos da aula passada que eu trouxe na forma de questões para a gente discutir aqui. Então, vejam só, primeira questão. Qual é o principal problema para o Keynes na iniciativa defendida na livre iniciativa defendida pelos clássicos? A gente viu aqui que os clássicos, eles são uma corrente de estudiosos lá no século XVIII que defendem a livre iniciativa, a liberdade de mercado. Sejam os clássicos têm uma visão liberal de menor participação no Estado na economia. E o Keynes, ele vem em 1936, bem depois, já século XX, ele entra para questionar as teses dos clássicos. Ele vem questionar a forma clássica de se pensar em economia. Então, a pergunta é: qual é o principal problema que o Keynes vê na teoria clássica, já que ele os critica? E aí, qual é a pegada? Os clássicos, os liberais, eles são capitalistas e defendem a liberdade dos mercados, a livre iniciativa. O Keynes era capitalista também, mas ele não defendia a liberdade dos mercados. Acreditava o Keynes que essa liberdade de mercado gerariam distorções e que essas distorções poderiam se transformar em crises. Esse seria o grande problema e que, por conta disso, o Estado deveria intervir na economia, ok? Esse era o principal problema do Keynes. Por exemplo, se deixados livres as forças de mercado,
esses mercados tendem a se organizar na forma de oligopólios, poucas grandes empresas dominando todo o mercado consumidor e prejudicando, de certa forma, os consumidores, que estão em grande desvantagem. O Keynes dizia que os mercados naturalmente tendem a se organizar assim, e para isso o Estado entra para tentar evitar que essas situações se transformem em crises. Né? De repente, são empresas que combinam preços, vendem produtos, quem sabe, adulterados a preços altos, e isso é um problema. E aí precisa de regulação e de supervisão pública. Tá bom? Beleza, minha gente? Então, essas são... Você vai ter hoje em dia, assistindo televisão, você vai ver gente defendendo a visão liberal e clássica de não intervenção do Estado na economia. Também é muito possível que você veja quem se posiciona de forma contra e aponta os problemas e justifica essa necessidade de atuação no mercado da economia, do Estado na economia. Tá bom? Esses são pontos importantes dessa primeira questão. Segunda, qual deveria ser o foco da política econômica de acordo com o Keynes? E aí vejam, o Keynes entende que a intervenção do Estado na economia deve ter como propósito maior estimular o pleno emprego dos recursos. Que a economia opera em crescimento econômico e pode gerar oportunidades econômicas e sociais para as pessoas. Mas ele diz que o mercado não é capaz de fazer isso. Então ele tem que ser induzido a isso. Por quem? Pelo Estado, pela ação pública. E ele fala que a ação pública ela deve ocorrer em algumas variáveis, como consumo das empresas, ou consumo das famílias, gastos do governo, investimentos privados e no fluxo de comércio exterior, que se dá através de exportações e importações. Essas eram as áreas, de acordo com Keynes, que deveriam ser objeto de atuação do Estado para estimular e para gerar o chamado pleno emprego. Por exemplo, se você tem consumo das famílias ativado, aquecido, as pessoas compram mais, as empresas vendem mais, encomendam mais matérias-primas, contratam mais pessoas. Você tem uma série de eventos em cadeia que vão explicar um processo de crescimento econômico e de geração do pleno emprego. Detalhe, mas e se o consumo das famílias estiver reprimido porque as famílias estão endividadas? Ou se há uma taxa alta de desemprego e que reduzem a renda do trabalho? Se eu tenho até a queda na taxa do desemprego, mas à medida que as pessoas vão voltando ao mercado de trabalho, elas encontram condições mais precárias e rendimentos mais baixos. Tudo isso afeta o consumo das famílias e inibe o crescimento econômico, sacam? E não dá para, de acordo com Keynes, para esperar que o mercado reorganize isso. É preciso uma ação pública para ajudar as pessoas a enfrentarem o endividamento, estimular a atividade econômica para gerar postos de trabalho, e aí a gente poderia ter pleno emprego. Ok? Essa era a ideia. De formas como o Estado poderia atacar no consumo das famílias. Um outro ponto são os gastos do governo. Quando o governo corta gastos, você tem menos renda girando na economia. Se eu tenho menos renda, a engrenagem ela gira numa rotação mais baixa, ok? Se o Estado aumenta os gastos na economia, eu tenho mais renda circulando na economia, essa engrenagem ela gira mais rapidamente. Se a gente entender esses recursos sendo injetados como um óleo que é aplicado numa engrenagem que a faz girar mais rapidamente. Essa era uma ideia do Keynes, que com mais gastos do governo a gente conseguisse estimular o crescimento econômico, mas através de uma intervenção do Estado. Olhem como é interessante o contraponto. Os liberais entendem que o Estado tem que reduzir sua participação no mercado. Então, o que é que eles pregaram recentemente? A criação de um teto de gastos.
um teto de gastos que inibe o crescimento econômico. Pode voltar a imagem aqui para mim, Nina. Um teto de gastos que mantém os gastos do governo baixos ou congelados. A medida estima que por 20 anos os gastos do governo não se alterem, apenas sejam corrigidos pela inflação. Isso é uma medida de natureza liberal, que visa disciplinar os gastos governamentais. Essa é uma visão liberal de mercado. Aí quem é crítico diz assim, bem, você congela os gastos, mas e aí? E os investimentos necessários para alavancar o comportamento da economia? Vão sair de onde? Entendem? Os grandes investimentos, por exemplo, em infraestrutura, porque investimentos em infraestrutura, eles exigem altos desembolsos e o retorno é só no longo prazo. Por vezes, essas duas características tornam qualquer investimento desinteressante para a iniciativa privada. Caberia ao poder público entrar preenchendo este vácuo, entendem? De acordo com o Keynes. Então, perceba, eu estou discutindo uma coisa de agora, mas que ela tem fundamento em tudo que a gente discute aqui no estúdio. O teto de gastos, quem defende é liberal. Quem critica tem uma visão mais keynesiana de economia. Entendem? São dois pontos de vista para se analisar o mesmo ponto. Ok, minha gente? Câmbio, por favor, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para manifestar suas dúvidas, seus exemplos ou suas observações aqui pelo chat do IPTV ou do YouTube. São agora exatamente 16 horas e 12 minutos, nesta segunda-feira, 3 de outubro do ano de 2022. Estamos em mais uma aula da disciplina de Fundamentos das Finanças Públicas para o curso técnico em Finanças, através das ondas do canal Educação. Seguindo aqui no slide, também um outro vetor aqui de ação pública, que o Keynes dizia, eram os investimentos privados, os investimentos das empresas. E o Keynes dizia que é investimento público que puxa o investimento das empresas. Porque numa crise, os consumidores contraem seus consumos e as empresas contraem os seus investimentos. Ninguém vai ampliar investimento no meio de uma crise. Então, nesse sentido, investimentos privados precisam ser estimulados pelo poder público, de acordo com o Keynes. E uma outra área é o comércio exterior, que envolve exportações, vendas para o exterior, e importações, que são compras do exterior. Ele vai dizer que isso também deve ser foco da política econômica do Estado. Tá bom? Olhem quantas coisas a gente pode extrair de uma só questão. Terceiro, eu perguntei para vocês quais os desafios para as áreas das finanças públicas nos tempos atuais, meus caros futuros técnicos em finanças. E aí, minha gente, o que é que acontece? Gestores públicos enfrentam constantemente novos e dinâmicos desafios. E isso exige novos modelos de gestão pública. E aqui, por exemplo, descentralização do poder, fiscalização e controles eficientes das finanças públicas, maior capacidade de governar do Estado estão na ordem do dia. Eu digo das melhores práticas que se pode aplicar dentro das finanças públicas. Sacam, minha gente? Descentralização de poder, porque quanto mais descentralizado, mais ágil, é meio que atuação em rede, sacam? Os movimentos se tornam mais rápidos. Quanto mais descentralizado, mais os entes... por exemplo, a gente tem um orçamento público muito na mão do governo federal. E ele precisa ser mais compartilhado entre estados e municípios, porque são nos estados e nos municípios que as coisas acontecem, que os problemas estão. Então, quanto mais disponibilidade financeira, maior a rapidez e a capacidade de identificar o que precisa ser feito e a ação em si.
essa descentralização é que é pregada aí. A fiscalização, né? Óbvio, você precisa descentralizar, realizar os gastos públicos com fiscalização e controle eficientes. Né? É fundamental que isso aconteça para garantir que cada recurso público empregado volte o máximo possível em termos de benefícios para a população. E aí essa fiscalização se dá através de auditorias, né, de controles internos, legislações e tudo mais. Nós também temos, isso tudo amplia a capacidade de governar. Né? Então todos esses pontos são desafios na área das finanças públicas nos tempos atuais aqui no Brasil. Principalmente agora que a gente está passando, né, por um processo eleitoral, né, a gente vai ter aí uma eleição presidencial para ser fechada em segundo turno, e esse tipo de decisão ela vai repercutir muito na forma como, como o Brasil enquanto país, como ele será governado do ponto de vista de gestão pública. Ok, minha gente? Vencidas as 3 questões, estamos aqui no nosso roteiro de aula. O objeto de conhecimento da nossa aula é entender a descentralização do poder, crise fiscal e governabilidade. Também discorrer sobre a teoria do surgimento e o desenvolvimento do bem-estar social. O estado de bem-estar social, que é o mesmo o welfare state. Né? Welfare state. Welfare state. O estado de bem-estar social. Acho que tem um L aqui. Mais adiante a gente vai ver. Mas é isso. O welfare state, o estado de bem-estar social. E também terão questões para que vocês respondam como estratégia de fixação dos conteúdos abordados em aula. Sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos nessa disciplina até às 17h30, minha gente. Vamos adiante. Eu quero mostrar para vocês algumas teorias que elas explicam ou tentam justificar uma maior atuação do Estado na economia. E a gente vai ver que impactos isso traz sobre a gestão das finanças públicas. Vejam só, o que diz a lógica da industrialização? Essa lógica aqui, ela vai dizer que o Estado, ela defende que o Estado possa estar garantindo um padrão mínimo de vida quando as instituições que tradicionalmente faziam isso perderam a capacidade de desempenhar. Garantir um padrão mínimo de vida para as pessoas, dizia essa lógica da industrialização. Percebam que quando ela diz isso, você tem cada vez mais uma necessidade entende-se que há uma necessidade do Estado, através de ações públicas, possam estar garantindo esse padrão mínimo. Aí existem diferentes formas de ação. Em geral, seria responsabilidade, seria de competência do poder público fazer isso. Lógico, para isso, você precisa de mais recursos disponíveis dentro da gestão das finanças públicas. Sacam isso, minha gente? Sim ou não? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações pelo chat. Explica-se dessa forma a motivação que teria levado todas as nações industrializadas, independente das suas especificidades históricas ou até culturais, a passarem a adotar políticas sociais. Vejam, essa fundamentação aqui de cima, ela vai ser uma forma usada, e aí vários países começam a adotar políticas sociais.
A ideia é de reduzir a marginalização, né, dentro da sociedade. Sacam isso? Isso, óbvio, capitaneado pelo poder público, né, de determinados grupos. Sacam? E aí tem essa veia industrial que pensa assim. Por quê? Porque uma economia estável, ela passa por um ambiente social harmônico. O Estado buscaria reduzir essa marginalização, porque seria importante para o equilíbrio do restante da sociedade. Pessoas trabalhando com renda são pessoas menos vulneráveis ao ócio, menos vulneráveis a uma série de outras questões de ordem social. Ficou claro, minha gente? Tudo bem? Essa é a pegada da lógica industrial, entendendo que o Estado tem que ter um tamanho maior e que possa agir mais fortemente na economia, sobretudo através de políticas sociais e que garantam um padrão mínimo de vida para as pessoas. Aqui no Brasil, tem uma proposta de renda mínima para as pessoas mais vulneráveis. Só um minuto. Renda mínima, né, que é discutida, que está em discussão. Ficou muito fininho, né? Deixa eu botar aqui com marca-texto, fica melhor. Fazer mais contraste, marca-texto azulzão. A gente tem aqui algumas propostas de renda mínima, ok? Inclusive, na própria Alemanha já existem, não sei se já foi implantado, mas para as pessoas extremamente vulneráveis, como moradores de rua, o próprio poder público está destinando, fazendo transferência de renda, garantindo uma renda mínima para essas pessoas manterem um mínimo de padrão de vida, né? Bem mínimo mesmo, não é sustentar com luxo, não. É literalmente recursos destinados para as pessoas mais vulneráveis para que elas possam acessar minimamente bens de consumo necessários, né, para a sua vida, para a sua subsistência. O Estado financiaria isso. Percebam que isso é um contraponto à lógica do Malthus. Eu mostrei para vocês que o Thomas Malthus pregava a não intervenção do Estado na economia, sobretudo para as pessoas mais vulneráveis. Entendia ele que quanto mais baixa a expectativa de vida, mais gente morria, menos população a gente tinha. E o problema que o Malthus via era: produção de alimentos não acompanhava o ritmo de crescimento da população. Então, quanto mais gente morresse, minimizaria esse impacto aí. Ok? O renda mínima vai na contramão, ela já prega uma robusta intervenção do Estado para garantir isso aí para as pessoas, tá bom? São políticas que são vistas com muitas críticas, né? Tem gente que diz, é sustentar quem não trabalha. Tem muitas críticas em torno desse tema. Pode voltar aqui para mim, Nina. É interessante isso, porque quando a gente vê uma experiência brasileira, a experiência de transferência de renda através do Bolsa Família, percebam, a gente até tinha a transferência de renda, só que ela era condicionada. A família recebia, mas ela era necessário que a criança estivesse com o cartão de vacinação atualizado e para que a criança estivesse matriculada na escola. Então você atrela uma coisa a duas outras extremamente importantes. As crianças vacinadas ficam menos vulneráveis a doenças, e também garantir o acesso das crianças à escola. Eram três movimentos ao mesmo tempo, na medida que a família recebia a renda. Então você tem uma política pública construída aí de forma bem interessante. Ela mudou de nome, agora é Auxílio Brasil,
E aí vem a história da transferência de renda para as pessoas mais vulneráveis. Então, é importante ver a história dos propósitos, os critérios que a pessoa precisa ter, né? Sobretudo nessa assistência às pessoas mais carentes. Tá bom, beleza, mas é a atuação do Estado. E é necessário, né, num momento de pandemia, fundamental. É esse tipo de transferência de renda que ajuda as pessoas a estarem ganhando grana e manterem um mínimo de padrão de consumo no momento em que elas tinham que praticar o distanciamento social e, e o fechamento parcial da economia. Então, isso é muito criticado por liberais, isso é ponderado e visto como medidas importantes por quem entende que o Estado tem que intervir na economia nesses momentos de crise. Tem quem coloque o questionar esse tipo de política dentro de uma lógica mais moral. É tipo assim, ora, se tem recursos, é moralmente aceitável que se ajude quem mais precisa. E já entra no campo filosófico da moral e da ética. Se existe recursos, por que não? Entendem? São muitos os pontos de vista que podem ser aplicados nessa questão aí. E em todas as outras que a gente vai ver nos próximos slides. Nina, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. A gente vai ter também, ainda na lógica da industrialização, essa corrente de pensamento, né, ela entende a expansão do welfare state, ela se baseia na crença da ação redistributiva do Estado. E que se a sociedade estivesse harmonizada, isso seria vetor de crescimento econômico. Quem era que se beneficiaria disso? As indústrias. Elas não fazem isso necessariamente porque são boazinhas. Existe um interesse por trás aí. Mais política social, garantias sociais mínimas para as pessoas, expansão do estado de bem-estar social. Por quê? Isso harmoniza a vida em sociedade e ajuda no crescimento econômico, claro, as indústrias vão se beneficiar disso. Entendem a lógica da industrialização, entende que é indispensável para que o Estado possa exercer as suas funções sociais. As principais causas do surgimento desse tipo de Estado são resultados do crescimento econômico, mudanças demográficas e burocratização. São alguns pontos que merecem destaque aqui. Porque vejam só, é muito interessante. E transformações demográficas, ou mudança demográfica, sobretudo na população, nas suas características, né? Elas vão se modificando e a gente vai tendo que fazer esses tais ajustes. Percebam que quando você tem um teto de gastos que limita os gastos, esse teto de gastos ele não observa mudanças demográficas. Ora, você quer congelar os gastos por 20 anos corrigindo só pela inflação. Mas detalhe, a população ela tem uma taxa de crescimento. Ela vai crescendo em 20 anos e vai surgindo necessidades de mais educação, mais transporte, lazer, saúde, saneamento. Bem, mas como promover isso se os gastos estão controlados por 20 anos? Né? E a população continua crescendo. Percebam que esse tipo de política ele visa reduzir os gastos sociais, congelá-los por 20 anos. O detalhe é que, na prática, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, elas ficam literalmente reféns de grandes dificuldades. Tá bom? E o Estado, a princípio, sem poder socorrer, porque foi criada uma lei que corta os gastos por 20 anos. Ok? Tudo bem, câmbio? A medida previa uma
uma redefinição de objetivos. Ele previa corte de gastos por 20 anos, podendo ser realinhados em 10. Minha gente, é muito tempo. É muito tempo para uma sociedade extremamente dinâmica, incerta, flutuante, instável. Sacam? Esse tipo de medida de finanças públicas eu pessoalmente vejo com muita crítica. Tá? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Seguindo aqui, tem uma outra teoria, que é a teoria da cidadania. O que é que ela diz aqui? Destaco em amarelo. Essa teoria se preocupou em analisar o desenvolvimento de 3 componentes da cidadania moderna na Inglaterra. Ela vai olhar para os direitos civis, políticos e sociais e como é que isso aqui é distribuído para as pessoas. Essa teoria, quando aplicada a outros países, ela não se ajusta, né? Porque os países variam em relação aos seus processos de desenvolvimento histórico. Né? Os países são diferentes em seus processos de desenvolvimento histórico, suas condições demográficas, geográficas, né, culturais, então isso precisa ser levado em conta. Tem um cara que já ganhou o Prêmio Nobel de Economia, o nome dele é Amartya Sen. Ele é um indiano. E esse indiano, ele vai dizer que o desenvolvimento, tá aqui, ó, tá aqui nesse trecho amarelo, de que o desenvolvimento autêntico, ele envolve a ampliação disso aqui, ó. Ampliação dos direitos civis, políticos e sociais. Ok? Quanto mais oportunidades econômicas e sociais as pessoas tenham, mais elevado é o nível de desenvolvimento de uma determinada região, de um país ou de um lugar. Ok? Pega em todos esses elementos aqui. Sacam? Mas, vejam, como está dito aí, não se ajusta em todo lugar, porque, por exemplo, lá na Inglaterra, a população viveu um estado de bem-estar social. Na França também, na Áustria, na Suécia, na Finlândia, mas a mesma coisa não se aplica ao Brasil. Nós, ainda no Brasil, não tivemos a oportunidade de viver um estado de bem-estar social, né? De elevados níveis de desenvolvimento, de ampliação de direitos civis, políticos e sociais. A gente não conseguiu perceber isso, sacam? Por exemplo, no dia da votação, tem gente que vai votar, mas tem uma limitação muito grande do ponto de vista de condições para sair de casa e votar. Questões de transporte. Percebem como há uma limitação de liberdade nesse sentido? De acordo com os teóricos, óbvio, o Estado tem que entrar garantindo as condições para que as pessoas consigam se locomover para votar. Porque se você deixar pelo mercado, não resolve. Muita gente não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus para ir votar. Você vai esperar o mercado resolver isso? Entraria o Estado para garantir esse direito. Entendem? Câmbio, vamos adiante. Tem uma teoria marxista, né? E aí ela, para tratar disso, como é que ela vê essa questão dos gastos sociais, né, do Estado para com a população? Destaco aqui em amarelo. A teoria marxista ela sustenta que o welfare state, né, o estado de bem-estar social, ele nasce por conta da natureza competitiva da dinâmica política partidária, das democracias de massa, porque obriga os partidos a buscarem apoio eleitoral. O governo ele precisa ser aprovado por sua população. Essa aprovação parte por uma questão eleitoral, ou pela capacidade da população de perceber
que aquele governo consegue lhe gerar benefícios sociais. Então, o aumento da participação do Estado decorre da política eleitoral. Em busca de apoio e de aprovação, o governo amplia seus gastos, amplia sua ação na sociedade, através de políticas sociais, para obter para ser bem percebido pela população. O aumento da base do eleitorado criou ao longo do tempo uma grande heterogeneidade nos grupos de apoio, minha gente. Porque percebam, volta aqui para a menina, como eu mencionei ainda há pouco, a realidade ela é muito dinâmica. E percebam, antes, na era moderna, pensar em política pública que precisa ser sustentada pelas finanças públicas, é por isso que a gente está discutindo isso aqui, meus caros futuros técnicos em finanças. É importante que vocês tenham essa visão. Mas vejam, para fazer políticas públicas, anteriormente, na era moderna, era mais fácil. Havia um senso de coletividade na sociedade. Era tudo tratado de forma mais generalista. Política, por exemplo, de habitação, é construir casa para todo mundo. O detalhe é que agora a gente não está mais na era moderna, estamos na pós-modernidade. O que é que quer dizer a pós-modernidade? O que é que mudou de uma coisa, de uma fase para outra? É que agora a visão de mundo da sociedade ela não é mais coletiva, ela é mais individualista, ela é mais fragmentada, individualizada. E aí isso vai refletir sobre as políticas públicas, isso vai refletir sobre a gestão das finanças públicas. Percebam, essa coisa dos investimentos em habitação, eles não têm mais aquele caráter geralzão. Vão ser projetos de habitação que precisam observar, por exemplo, uma cota de casas destinadas a pessoas com deficiência. Tem cotas de casas para militares. Entendem? Você vê uma coisa mais fragmentada na sociedade hoje. Nós temos grupos de pressão mais fragmentados. Direitos das mulheres, das crianças, direitos dos idosos, direitos do LGBTQIA+. Então, está tudo muito mais fragmentado e exigindo do poder público uma capacidade de resposta para as necessidades e para os desejos desses públicos. O próprio mercado tem se ajustado nesse sentido. Vou compartilhar com vocês aqui um exemplo que eu vi outro dia. Tem uma construtora chamada Tecnisa. Essa construtora ela inovou no mercado de consumo de imóveis. Ela construiu um condomínio de casas. Bem, até aí você me pergunta, o que é que tem de inovação aí? Não tem nada de inovação. Só que eles fizeram assim. Esse conjunto habitacional são para pessoas de orientação sexual homo. Minha gente, apinhou de gente nas listas de compras dessas casas. Por quê? Porque se a gente for olhar um condomínio convencional, em que todo mundo esteja morando junto, por exemplo, héteros e homos, um casal hétero você pode ver passeando pela calçada do condomínio e namorando. Essa coisa ela não se processa do mesmo jeito com o pessoal homo. Se um pessoal for passar e estiver namorando, um casal, seja homem com homem e mulher com mulher, você vai ver uma forte crítica àquele fato. Então, as pessoas não se sentem necessariamente à vontade. Quando a construtora disse assim, isso aqui é para casais desse perfil, aí o pessoal quis ir morar lá dentro, por quê? Porque esse tipo de recriminação eles não passaram, porque só tem pessoas com a mesma orientação sexual naquele condomínio. Isso é um tipo de segregação, de separação? Sim. De certa forma, sim.
mas o mercado apontou e surgiu uma grande demanda para esta oferta. Entendem? Vejam quando eu estou botando agora no espectro, ora em política habitacional. Imaginem vocês, técnicos em finanças, numa construtora que faz um condomínio com essa diretriz, com esse critério. É só para as pessoas homoafetivas. Minha gente, essa construtora faturou muito, porque surgiu uma demanda muito grande por essas unidades habitacionais. Vocês sacam isso? Olha como é complexo. E aí você vai vendo a fragmentação da busca por direitos. Né? É disputa mesmo de grupos, né? Da sociedade. E é uma disputa legítima, claro. É uma disputa legítima. Por direitos civis, políticos e sociais. A gente acabou de comentar ali no slide anterior. Sacam? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Então vejam, é nesse sentido que a gente passa a ter uma maior heterogeneidade nos grupos de apoio. Não é? Quem é mais heterogêneo, não é? Consegue, existe uma maior heterogeneidade nos grupos. Né? Grupos de cidadãos e eleitores, cidadãos e cidadãs, né? De apoio. E aí, a plataforma política, ela abarca tudo isso? Ou não? Entendem? Câmbio, beleza, minha gente? Então vejam, eu estou olhando para o relógio agora, são 16 horas e 41 minutos. Minha gente, eu vou para um breve break, são 3 minutinhos, já já eu volto e a gente continua.